Vamos iniciar nosso estudo fazendo a dedicatória. Lirfuash Lemá, nosso estudo é pelo pedido de cura para Rivka Bat Esther, Rosângela Bat Ana, Nachshon Ben Marta Balula, David Ben Malka Chaya, Ezra Ben Sarah. A gente dedica também Leilui Nishmat, Chaya Rivka Bat Shimon Vepesi. Perek Rei, capítulo 5, Mishnah Rei. Mishnah de número 5 também. Vamos começar. Asara Nissim Na'asu Lavotenu Bevet HaMikdash. 10 milagres nossos antepassados faziam no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Lo hipila isha merah basar HaKodesh. Nenhuma mulher jamais abortou devido ao odor da carne sagrada dos sacrifícios. Velo hisriach besar hakodesh meolam. Nunca apodreceu, a carne sagrada nunca apodreceu. Velo hisriach. Na verdade, hisriach normalmente é de cheiro ruim, nunca cheirou mal. Aqui eu traduzi como apodreceu. De novo, velo inir azvuv beveta amitbahim. E nunca foi vista uma única mosca no matadouro. Quem já fez abate sabe que você nem chegou com a faca no pescoço do bicho e já tem um monte de mosca. Então, lá não vinha nenhuma mosca. Velo era keri lechoen gadol beom kippurim. E nenhuma impureza corporal sobreveio jamais sobre um Kohen Gadol, sobre um sumo sacerdote. Velo chibug shamim eshelatzea maracha. E a chuva nunca apagou o fogo do altar. Velo natzha haruach et amud he'ashan. E o vento nunca prevaleceu contra a nuvem de fumaça. Velo nimtza fesul baomer uvishte alechem uvelechem apanim. E nunca se encontrou impureza no Homer, que era uma das oferendas, nem nos dois pães, nem nos pães da proposição. Omdim tzfufim umshachavim revachim. Os homens dentro do templo ficavam em pé, apertados nas reuniões, né, das peregrinações. O Mishtachavim, Revachim, eles conseguiam se curvar com um certo espaço. Quer dizer, ao contrário da geometria, por mais cheio que tivesse lá, você em pé estava assim apertadinho, na hora que tinha que se ajoelhar, tinha espaço para todo mundo. Fascinante. Veloizik nahash veakrav birushalayim meolam. E nunca causou prejuízo uma cobra ou um escorpião em Jerusalém. Causou prejuízo no sentido de fez mal. Velo amar adam lechaverot tsar lehamakom she'alin birushalayim. E não disse uma pessoa para o seu próximo, tá difícil para mim no momento para ir para Jerusalém. Quer dizer, a peregrinação era algo que inclusive favorecia, entre aspas, a sorte das pessoas. Tá bom? Muito bem. Vamos ler os comentários. Ele começa falando que interessante que aconteciam 10 milagres para os nossos antepassados no Beit HaMikdash. Vamos repassar rapidinho. Então, nenhuma mulher abortou por conta do cheiro da carne, e a carne não chegava a ter cheiro ruim, e não foi vista nunca nenhuma mosca. O Cohen não tinha impureza corporal no dia de Yom Kippur. As chuvas não apagavam o fogo do altar, o vento não dissipava a coluna de fumaça, nenhum impedimento foi encontrado na oferenda do Homer e nos dois pães e no pão da proposição. Ah, não, tá lá, isso eu tinha falado assim. As pessoas ficavam em pé no templo, mas na hora de se curvar, ficavam em pé apertadas, mas na hora de se curvar ficava largo, ficava folgado, e não fez nenhum mal para eles, os animais peçonhentos, né, o escorpião e a cobra, e nenhuma pessoa falou para outra, tá difícil para mim para poder ir para Jerusalém. Quer dizer, as pessoas tinham as condições necessárias e conseguiam seguir este costume. Qual que é a história do Keri, dessa impureza que vinha sobre o Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, que podia vir? Então conta a Gemara, se não me engano, que esse tipo de impureza, que é aquela impureza decorrente da expulsão do sêmen, e dizem os sábios que se esse tipo de coisa acontecesse na noite de Yom Kippur, era um mau agouro tão grande, que a pessoa realmente tinha que fazer muita tshuva. Mas aqui está dizendo que em Jerusalém, pelo mérito do Beit HaMikdash, aconteceram milagres dentro dele. Velo era keri le Kohen Gadol beom kippurim. Nunca aconteceu de um Kohen Gadol entrar nessa impureza do expelir no Yom Kippurim.
É realmente algo muito interessante. Lefichei tumah hayotza migufo. O keri é uma impureza que sai do corpo. A partir do momento que o corpo expele, ele se torna impuro. Hayadavar meguneu mechoar yoter mishar tumot. Tá, esse era um tipo de impureza mais, como que eu posso dizer, mais repugnante e feia do que as outras impurezas conhecidas. Velo kibu geshamim esh atzea maracha. E as chuvas não apagaram o fogo do altar, certo? Ve'af al pi shehamizbeach bemakom megule haya. Mesmo que o mizbeach, o altar, ficava num lugar aberto, mesmo assim a chuva não apagava o fogo do altar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה בדברו. ולא נצחה הרוח את עמוד העשן, שלא יהיה מתעמר ועולה. Quer dizer, o que quer dizer que o vento não venceu a coluna de fumaça? Que ela não fez com que ele se dissipasse e subisse, né? Como qualquer fumaça. A gente vê uma fogueira, a fumaça dela sobe, até como uma coluninha, respeitando as diferenças. Mas o que acontece? Quando acaba o fogo, quando acaba a combustão, aquela fumaça começa a se dissipar, ela continua subindo e ela vai se dissipando. Aqui é a mesma ideia que a Mishnah transmitiu. Velo nimtza pesul baomer uvishte alechem uvelechem apanim. Não encontraram nenhum tipo de impureza. Não é bem impureza, é de nulidade, algo que faça com que o korban, com que a oferenda seja nula. Isso nunca foi encontrado no templo. Escureceu aqui de repente a imagem. Então não encontraram nenhum tipo de nulidade na oferenda do Homer e dos pães duplos, certo? E nem dos pães da proposição. שאם היה נמצא בהם פסול קודם מצוותן, לא היה אפשר להקריב אחרים תחתם. Porque esse era um tipo de oferenda que se encontrassem neles alguma coisa, alguma nulidade que impedisse a execução do mandamento, não era possível fazer outras oferendas no lugar, quer dizer, preparar o outro pão a tempo. שהעומר נקצר בלילה ולא היו מרבים לקצור. Porque o Homer, ele era cortado à noite e não tinha como cortar muito mais. ושתי הלחם נאפים מערב יום טוב ואין אפייתן דוחה יום טוב. E os pães duplos eram assados na véspera do Yom Tov, do feriado, e o assar desses pães não é mais importante que o Yom Tov, ou seja, eles não poderiam ser assados posteriormente no Yom Tov, caso tivesse o problema daqueles primeiros pães terem tido algum tipo como que eu falo? De nulidade, de algo que não fosse adequado para eles. Vechen lechem apanim neefam erev Shabbat. Já o pão da proposição era assado na véspera do Shabbat, então não tinha tanto problema. Tzefufim, onde a gente falou, tzefufim shachavim levachim. As pessoas ficavam em pé no templo apertadinhas e se curvavam com folga, tá bom? Tzefufim quer dizer metrô às 6 da tarde. Tá todo mundo apertadinho e enlatado. Lashon tzaf al penei hamayim. A linguagem é como se fosse boiando sobre a água. Quando está muito cheio de gente, é quase como se estivesse boiando no meio das pessoas. Interessante, você é meio que conduzido. Merov hakahal ayu nidhakim mishbeachiv ad shayu raglehem netulot min haaretz ve'omdim ba'avir. Aqui tanta gente se acumulava ali, até que algumas das pessoas ficavam com os pés no ar, voando. De tanta gente, ficava apertado, as pessoas ficavam comprimidas, uns pezinhos no ar. O comentário do Bartenura. De novo ficou escura a tela. Vai entender isso. Muito bem. Descobri agora como é que funciona essa telinha. Yala. O Mishtachavim Revachim, como a gente falou, na hora de se curvar, de prostrar, eles ficavam com uma certa folga, né, no espaço. Na hora do ajoelhar-se, acontecia um milagre, porque a gente sabe que ocuparia muito mais espaço no momento do ajoelhar. E as pessoas conseguiam se ajoelhar com espaço, inclusive de 4 amot, de quase 2 metros, 1 metro e pouco mais que 1,5 metros
de distância de raio, quer dizer, de todos os lados. Num lugar que ficava assim, na hora que chegava a hora da reza de ajoelhar, bum! Todo mundo tinha o seu espaço garantido, acontecia um milagre. Interessante pra gente pensar também isso. Quando tava em pé, todo mundo apertado, todo mundo unido naquela união do metrô das 6 da tarde, como uma única carne. E na hora de se curvar, na hora de fazer a prostração, o louvor maior, aí era cada um independente. Interessante, parece que parte da ideia da peregrinação era justamente a ideia de sermos quase que uma carne só nesse momento tão importante das datas. E interessante que num momento mais íntimo do contato, então, né, aí cada um tinha o seu espacinho reservado. Por um milagre. Por que isso? Porque as pessoas tinham espaço na hora que elas se ajoelhavam, não só porque precisavam, mas também para que um não ouvisse o que o outro está falando quando ele está confessando, né, se desculpando pelos seus pecados e lembrando os mesmos. Então, justamente essa é a ideia, para que, né, um não viesse a escutar também as coisas dos outros, as confissões do outro. Tem uma questão também aqui que o Bartenura acrescenta, não vou ler dentro isso já sobre o próximo pedaço que diz que, né, nenhum homem disse ao seu semelhante, não encontro lugar para pernoitar em Jerusalém. A pessoa não encontraria, nenhuma pessoa falava para o outro que não encontraria um lugar para pernoitar em Jerusalém, por conta de ser, né, o destino do momento. Ninguém esperava conseguir encontrar, e mesmo assim, pelo que eu estou conseguindo entender, aqui eles encontravam.